o Corinthians ainda na Libertadores, né? Falando muito tempo depois, mas não tem como não falar do Corinthians. Todo mundo tá falando de Corinthians, só Corinthians, Corinthians pra cá, Corinthians pra lá. Estão falando que o Corinthians é o novo Real Madrid das Américas. Não é mais o Flamengo, agora é o Corinthians, o timão, de Fernando Diniz, que tem feito um grande papel até o presente momento aqui no Corinthians, né? O que acontece? Será que o Fernando Diniz vai ter fôlego ainda, muito fôlego, para terminar o ano de 2026 aí, chegar a ter êxito no Corinthians, ter títulos? O torcedor corintiano está sonhando muito, né? Está sonhando aí com títulos na Libertadores, com títulos, quiçá, né, aí de uma Copa do Brasil, ou quem sabe também de um futuro Campeonato Brasileiro, ou chegar novamente na Libertadores. Obviamente, se for campeão, já tem uma vaga garantida de 2027 para o Corinthians, né? Caso, por acaso, seja campeão da Libertadores. Mas, assim, o que você concorda? O que você acha do Corinthians? Tem fôlego realmente para chegar uma final de Libertadores? Que tudo está se encaminhando para isso, né? Um clube que 3 jogos, vamos dizer assim, desacreditado no Brasil, como muitos jornalistas aí por aí afora, da grande mídia, fica zombando do Corinthians, na realidade, né? Será que o Corinthians vai ter fôlego realmente para chegar? Porque ele tá tendo um futebol brilhante, cara. Isso aí é inegável. Ou pode parar em algum certo momento, dar uma caída, retroceder um pouco em relação ao Corinthians. O que é que pode acontecer? Ninguém sabe, futuro ninguém sabe. Mas tudo está se desenhando que o Corinthians pode chegar sim a uma final de Libertadores. Vai jogar domingo agora, né, contra o Mirassol, fora de casa, e é uma grande pedreira. Uma grande pedreira aí pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tá tendo dificuldades para se manter no Campeonato Brasileiro, né? Tá oscilando, mas obviamente não podemos criticar aqui o Fernando Diniz, que acabou de chegar aí no Corinthians, acho que não tem nem um mês talvez ainda no Corinthians, né? E já vê muita diferença com a chegada dele, né? Talvez ele até chegou no Memphis Depay e falou assim: o que é isso? Seu perninha, como ele falou lá acho que foi no Vasco, né, com o Titi, foi no São Paulo, não me recordo muito bem agora, eu sei que foi com o Titi, não, foi no São Paulo, né, que ele chamou ele de perninha, não é? Foi lá no São Paulo mesmo, que ele falou, seu perninha, né, com o Titi, e acho que talvez seja isso que ele tenha falado com o Memphis Depay, né, porque o Memphis Depay veio só tá passeando aí no Corinthians nos últimos tempos, né, ele é um bom jogador, um excelente ou não, atleta aí, é indiscutível, né, que ele é. Agora, ele não está desempenhando realmente um bom futebol ali de sequências, vamos dizer assim, no Corinthians, isso aí é inegável, né, isso aí não tem como não, a gente não, como é que se fala, não, digamos assim, não passa despercebido por nós, né, isso aí não tem como não passar, né, não tem como. E o Corinthians mudou em relação com a chegada de Fernando Diniz, isso aí é inegável, mudou muito. Apesar com muitas crises que vem aí acontecendo antes da chegada dele, Fernando Diniz, no Corinthians, com a diretoria, ex-presidentes, diretores, sai diretor, sai presidente, impeachment e tudo mais, a torcida pegando no pé, invadindo o CT e tudo mais, uma conturbação, assim, uma perturbação imensa ali, e mesmo assim o Corinthians com tudo isso ganha títulos. Copa do Brasil, 2 títulos seguidos aí praticamente, importantes, né, pela má fase que o Corinthians vem enfrentando, mas que hoje vem mudando, sim, mudou completamente o seu cenário, pelo menos até o momento mudou. É um clube que chega na Libertadores desacreditado, 3 partidas, né, não tomar nenhum gol, aí vamos falar ainda que o Corinthians é ainda um cavalo paraguaio. Isso é brincadeira, isso aí já é uma sacanagem muito grande. É bom esses camaradas aí refletir um pouco sobre o que tá falando sobre o Corinthians. O Corinthians é do povo, cara. O Corinthians não é assim. Não é assim, de repente você chega e fala mal do Corinthians, assim. Tudo bem, o Corinthians enfrentou uma grande dificuldade, tá enfrentando ainda financeira, né? Tá enfrentando.
Falaram que ele ia virar SAF ou algo assim parecido. O Corinthians não cabe SAF. Esquece, o Corinthians não vai caber SAF. SAF fica pro Santos. O pai dele e o próprio Neymar estão fazendo de tudo para que o Santos torne-se uma SAF na realidade, né? E isso é incrível, cara. Porque o que é que acontece? Eu estou falando do Santos e do Corinthians, dois grandes clubes mundiais, tá? Dois grandes clubes mundiais, pode-se dizer assim, né? Sem sombra de dúvidas. Agora, o Corinthians virar uma SAF é muito difícil. Como já escutei alguns camaradas falar, próximo a mim aí, o Corinthians vai virar uma SAF ou algo assim parecido. Não, não tem como. Isso demonstra hoje que o Corinthians tem uma grande força, uma grande torcida, né? Quem tem raça para chegar. Apesar com tantas dificuldades, olha aí o Palmeiras, com tanto dinheiro gasto aí, não ganhou não um título ano passado, mas estava lá, realmente estava nas finais, em algumas finais, né? Mas o Corinthians, que nem dinheiro tem, foi campeão. Que história é essa?